Então, hoje, pessoal, a Laura, né, que está fazendo o estágio de docência dela, ela vai falar um pouco para vocês a respeito de formação e qualidade de ovos, tá? Que é um tema extremamente importante quando a gente pensa na questão da produção de ovos para consumo ou de ovos para fertilização. Né? Então, a gente precisa entender quais são os mecanismos fisiológicos que estão envolvidos nessa questão de formação dos ovos, né? E até mesmo para que a gente possa saber manejar esses animais de maneira adequada para evitar problemas com qualidade, né, desses ovos que vão chegar no consumo. Então, a Laura vai falar primeiro de formação, né, Laura? Depois ela entra na parte dos aspectos qualitativos, quais são os parâmetros que a gente observa com relação à qualidade de ovos, né? A Laura gravou para vocês, já está lá no Moodle, né, um vídeo, né, mostrando como que realiza todo o processo de avaliação de qualidade de ovos. Eu sei que alguns aqui já trabalharam com codornas, né, já fizeram essas análises, né, mas eu imagino que tem muita gente ainda que não teve contato. Então, ao final dessa aula, né, vão ser geradas para vocês, a gente já gerou, na verdade, 2 atividades distintas, né, uma atividade teórica, que é uma atividade relativa a toda essa parte de formação, aspectos qualitativos, o que influencia e tudo mais. Então, para isso, a gente deixou um texto lá, né, que é um capítulo do livro de manejo de poedeiras. O capítulo parece que é longo, tem muitas páginas, mas você lê rapidinho, né? Ontem eu peguei o capítulo para ler, né? Acho que não deu nem uma hora de leitura, né? Fiz a leitura do capítulo de cabo a rabo, está muito interessante, né? Sim, muito interessante. Eu achei que escreveram muito bem o capítulo de formação e qualidade de ovos. Vai ajudar bastante vocês na realização das atividades. E a segunda atividade, a gente está propondo uma atividade prática para vocês, né, na qual vocês farão avaliação de qualidade de ovos na casa de vocês, tá? Então, nós pedimos, né, que vocês tenham em casa pelo menos 2 ovos, e com esses 2 ovos, vocês vão avaliar alguns parâmetros qualitativos com relação a esses ovos, né, e irá nos fazer um relatório. Então, o que a gente solicita? Né, nós solicitamos, né, eu e a Laura, né, que vocês fotografem o que estejam fazendo ou filmem, né, porque isso é uma comprovação de que você realmente fez, né, a parte prática. E aí realizem um relatório da aula prática que vocês fizeram em casa. Né? Então, nós vamos passar hoje quais são os aspectos que são avaliados. Alguns aspectos vocês não vão conseguir avaliar em casa, né? Por exemplo, peso, proporção centesimal, né, de ovo, peso do ovo, proporção de gema, proporção de clara, proporção de casca, isso vocês não vão conseguir fazer porque depende de balança, né? Então, por isso que eu tinha perguntado lá no grupo, gente, quem tem uma balancinha de cozinha aí em casa? Aí eu vi que a maioria não tinha, né? E aí a gente resolveu tirar isso da atividade, nem botar, na verdade, isso na atividade. Mas isso é uma coisa simples, é pegar e botar em cima da balança. Então, é uma coisa que se precisar fazer, vocês conseguem fazer depois. Né? E as outras variáveis qualitativas, a gente adaptou, né? Algumas formas de vocês fazerem em casa, né, para que vocês possam ter pelo menos noção de como que isso é feito lá no laboratório, né? Então, a gente, para vocês verem a questão, né, de altura de albúmen, que é uma característica muito utilizada na parte de avaliação de qualidade de ovos, a gente sugere que vocês usem ou um palito de dente, né, ou um pedacinho de arame. Então, vocês vão, depois a Laura vai mostrar o passo a passo aí, né, e aí conforme ela for falando passo a passo, eu vou falando as adaptações que vocês podem fazer para fazer atividade prática em casa, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Laura, ela vai começar falando de todo o aspecto de formação, né, e aspectos qualitativos, e sempre que necessário, Laura, eu vou complementando, tá? Igual a gente tem feito nas últimas aulas. Tá todo mundo visualizando a tela?
Sim ou não? De formação e Vocês qualidade podem falar de no ovos? chat, porque Sim. aí a Laura não vê, mas eu vejo o chat. Sim ou não, gente? Estão vendo? Sim. Que às vezes a internet tá ruim, não sei, tá chovendo, demora né? para chegar. Demora para chegar. Beleza, Paulo, entendi. Pode começar. Então tá, boa tarde a todos. Eu vou estar abordando hoje sobre formação e qualidade de ovos. Então, a atividade sexual das aves poedeiras, elas são menores em dias curtos e, consequentemente, essas aves precisam do estímulo de luz para que esse estímulo de luz esteja indo no hipotálamo e na hipófise para produzir os hormônios sexuais, como a gente viu nas aulas anteriormente. A ovulação de uma galinha poedeira era 30 minutos após a postura. Como assim? Após o momento que a ave botou o ovo, 30 minutos depois desse processo ocorre uma nova ovulação. E não tem a formação de corpo lúteo. A postura, ela dura de 24 a 26 horas após a ovulação. Como assim, Laura? O processo da formação do ovo, ele dura de 24 a 26 horas após essa ovulação que essa galinha realizou. Até aqui, ok, gente? Gente, o que a não formação de corpo lúteo implica? Para que serve o corpo lúteo numa fêmea? Então, por exemplo, vamos pensar ali que uma vaca, que uma fêmea suína, né, ou até mesmo uma fêmea humana, né, acabou de ovular, né? Acabou de ovular, no local que saiu o óvulo tem formação de corpo lúteo. O que o corpo lúteo faz? Qual que é a função dele? Alguém lembra? Pode escrever, pode... Alguém abriu o microfone, pode falar. Que a gente não perde a oportunidade, não. Abriu o microfone, gente. Então, na verdade, gente, o corpo lúteo, né, a função dele é a produção de progesterona, né? Não sei se vocês lembram isso lá das aulas de reprodução, né? Então, o corpo lúteo, ele produz progesterona, né? Caso aquela fêmea seja fecundada, né? Essa progesterona é que vai manter a gestação. Se ela não for fecundada, os níveis de progesterona caem e aí inicia-se um novo ciclo, produção de FSH, folículo estimulante, até que o óvulo esteja pronto, novamente, né, para poder ter outra ovulação. Então, o corpo lúteo, né, ele produz a progesterona e, consequentemente, ele auxilia nesse processo, né, da produção do ciclo estral. O que é o ciclo estral? O tempo que tem entre uma ovulação e outra. Se na galinha não tem formação de corpo lúteo, quando ela ovula, liberou a gema, não tem corpo lúteo, consequentemente não tem formação de progesterona, tá? Se não tem formação de progesterona, né, consequentemente ela não vai ter ciclo estral. E, consequentemente, se ela não tem ciclo estral, né, ela também não tem o que a gente chama de cio, momento de cio nas fêmeas. Né? Vocês veem que as vacas, elas só aceitam a cópula no momento do cio, né? A fêmea suína também, ela só aceita a cópula no momento do cio, né? E vocês já viram alguma galinha no cio? Né? Não tem galinha no cio. Então, como não tem formação de corpo lúteo, a ovulação ocorre logo depois da postura, que é isso que a Laura explicou para vocês. Então, demora de 24 a 26 horas para poder produzir, né, o ovo, botou, meia hora depois está ovulando. Não tem progesterona para impedir, né, fazer um feedback negativo com o FSH e com o LH. Tá? Então, consequentemente, né, ela bota. Então, inclusive, né, é daí que vem a má fama da galinha, né? Então, quando a menina é mais saidinha, a pessoa diz que a menina é o quê? Uma galinha. Né? Fulano é galinha, né? Qual que é a diferença da galinha para as outras fêmeas? Né? A galinha sempre está apta para a cópula, né? Diferente das outras fêmeas animais, que normalmente elas só estarão aptas para a cópula no momento do cio, né? Então, assim, eu vou fazer uma piadinha infame, né? Mas é para vocês não esquecerem, né? Então, se a galinha, né, ela sempre
ela aceita a cópula porque ela não tem formação de corpo lúteo, ela está sempre apta para a recepção do macho, né? Se chamarem a menina de galinha, chamem o menino de galo, né? Fulano é galo. Vocês já viram a rapidez com que o galo faz uma cópula? Né? Então, se é para poder ofender, ofende dos dois lados. A menina é galinha, ele é galo. Ai, ai. Então, aqui nós temos uma figura do sistema reprodutivo da ave. Nós temos no ovário diversos folículos imaturos, e nós vamos ter um óvulo que vai estar maduro, ou seja, ele vai ter mais de 8 milímetros de diâmetro, e aí o ovário, ele vai liberar esse óvulo. Assim que ele libera esse óvulo, ele é capturado pelo infundíbulo, ele vai passar pelo magno, onde no magno a gente vai ter a adição do albúmen. E em seguida ele passa pelo istmo, pelo útero. No útero a gente tem a formação da casca, depois ele passa pela vagina e a cloaca. A cloaca é um órgão responsável tanto para o sistema reprodutor, digestório, como excretor. Do infundíbulo até um pouco antes da vagina é considerado oviduto, e somente o ovário e o oviduto esquerdo das aves que são funcionais. Então, como que o ovo ele é produzido? Então, lá no ovário, nós vamos ter diversos folículos, óvulos, em diferentes estágios de maturação. E esses óvulos não é nada mais, nada menos do que a gema. E essas gemas, elas vão estar respeitando uma hierarquia folicular. Como assim respeitando uma hierarquia folicular? A partir do momento que essa gema atinge mais de 8 milímetros, ela desenvolve um pouco mais e é ovulada. E em seguida, o próximo gema que tiver maior vai se desenvolver e ser ovulado na próxima ovulação. Então, como nós podemos verificar nessa imagem do lado esquerdo, nós temos aqui diversas gemas em diferentes estágios de maturação. Vamos supor que essa daqui é a F1. Ela atingiu 8 milímetros, ela vai se desenvolver e vai ser ovulada. E essa daqui, que vamos supor que seja a segunda maior, é a F2. Então, na próxima ovulação, ela vai atingir 8 milímetros e vai ser liberada. E um pinto fêmea, ele tem 3.000 óvulos imaturos. Alguma dúvida aqui, gente? Deixa eu só complementar. Então, vocês estão vendo, gente, que tem vários óvulos se desenvolvendo, né? Então, o que isso quer dizer? A galinha, gente, ela nasce, a pintinha fêmea, ela nasce com mais de 3.000 óvulos. Então, o ovário dela ali está pronto. Só que esses óvulos, eles são imaturos. Não está pronto para ser ovulado. Quando ela chega na fase de puberdade, que aí começa a ter a produção dos hormônios sexuais e tudo mais, né? O FSH faz com que esses folículos aqui se desenvolvam, tá? Que folículo vai desenvolver primeiro, tá? O primeiro folículo a ser desenvolvido vai ser aquele que atingir 8 milímetros, tá? Então, atingiu 8 milímetros do folículo, ele entra no que a gente chama de hierarquia folicular, conforme a Laura disse, tá? Então, vocês estão vendo? Ó, tem vários pequenininhos. Todo aquele que atingir 8 milímetros, ele vai começar a crescer. E como que cresce? Tá? De onde vem os nutrientes, né? Todos esses nutrientes que vocês estão vendo aqui dentro da gema, essa parte amarela, ela vem via corrente sanguínea do fígado. Então, os nutrientes, eles são sintetizados no fígado, vêm via corrente sanguínea e vão sendo depositados nos folículos, tá? Que atingem um tamanho acima de 8 milímetros. Tá? Então, até chegar nesse tamanho aqui, que é o momento da ovulação. Ok? Pode continuar, Laura. Então, nós temos o ovário, onde no ovário a gente vai ter a formação da gema. Como a Fabiana disse, os nutrientes que compõem a formação da gema é através do metabolismo do fígado. Então, a partir do momento que essa gema atinge 8 milímetros, ele vai ser liberado pelo ovário. Como que ele vai ser liberado pelo ovário? Ele vai romper uma membrana chamada membrana estigma.
E na hora que rompe essa membrana, pode ter o rompimento também de vasos sanguíneos, o que vai levar com que essa gema fique com aquelas manchinhas de sangue. Depois que a gema ela foi liberada pelo ovário, essa gema ela será capturada pelo infundíbulo. O infundíbulo ele faz a recepção do oócito. É nesse local que ocorre a fecundação, caso essa ave ela passe por um processo de acasalamento. No infundíbulo também vai ser produzido um lubrificante que vai lubrificar toda a mucosa do sistema reprodutor. Nós temos também a formação da calasa e da membrana vitelínica, que está localizado aqui, onde está mostrando na seta. Depois, esse ovo, ele é encaminhado para o magno. O magno ele é a parte mais longa do sistema reprodutivo da ave, ele tem em torno de 20 a 40 centímetros, e o ovo vai permanecer por aproximadamente 3 horas. E é nesse local que ocorre a formação da clara. Está localizada aqui, onde está a seta. Depois, esse ovo, ele é encaminhado para o istmo. No istmo, o istmo ele tem em torno de 4 a 12 centímetros e o ovo vai permanecer por aproximadamente 1h15. No istmo, a gente tem a adição de proteínas e água e a formação da membrana testácea, que está localizado aqui na seta. E em seguida, esse ovo, ele vai para o útero ou a glândula de casca. Esse útero ele também tem em torno de 4 a 12 centímetros. O ovo vai permanecer por aproximadamente 20 horas. E a gente vai ter uma grande adição de proteínas e de água. E é no útero que a gente vai ter a formação da casca, que é a deposição de íons de cálcio. Também é no útero que a gente também tem a formação da cor da casca do ovo, através da segregação de porfirinas. E nós também vamos ter a formação da cutícula do ovo, que está localizada aqui, o útero. Depois, esse ovo passa pela vagina, que é uma passagem rápida do ovo, que está localizada aqui. E em seguida, a gente vai ter a ovoposição através da cloaca. Alguma dúvida aqui, gente? Acho que não, né? Ninguém respondeu. Pode seguir? Gente, lembre-se sempre, né, que coloração de casca é uma característica genética, né? Então, o que acontece? Bem, todo o processo de formação do ovo é tudo igual, independente da cor da casca, né? Então, por isso que a gente diz, né, não tem diferença dos aspectos nutricionais do ovo marrom, do ovo azul, do ovo verde, em relação ao ovo branco, né? Porque todo esse processo de formação é igualzinho, né? Então, forma a gema, depois vem formando a clara, né? Forma o albúmen, né? O albúmen líquido, né? Forma a cutícula, né? Depois forma as membranas, depois a Laura vai mostrar para vocês. Tem deposição de carbonato de cálcio, e depois que depositou o carbonato de cálcio, é que vai depositar a cor. Então, vocês podem observar que se vocês pegarem um ovo de casca marrom, na hora que vocês quebram, olha a casca por dentro. Ela é branca, tá? Então, a casca ela é feita toda branca. Agora, algumas galinhas, elas têm a característica genética de depositar pigmentos sobre essa casca, né? Que são as chamadas porfirinas, tá? Então, tem algumas galinhas que têm a condição de depositar pigmentos marrons, né? Outras têm a condição de depositar esses pigmentos de maneira mais esverdeada, azulada, tá? Então, na verdade, é uma característica genética da ave. Eu não consigo alterar, né, a cor da casca do ovo em relação à alimentação, né? Diferente da cor da gema, né? A gema da ave, se eu faço uma ração à base de farelo de soja e sorgo, por exemplo, a gema ela sai branquinha, tá? Porque o que dá a coloração da cor da gema são os carotenoides que o animal consome. Então, quanto maior o valor de carotenoides que eu coloco nessa ração, né, de pigmentos que eu coloco nessa ração, mais amarela para alaranjada vai ficar essa gema. Agora, a casca não tem jeito, tá? É genética. Pode continuar, Laura. Aqui nós temos a estrutura do ovo. Então, é como se a gente tivesse cortado o ovo no meio. Acho que é no meio que fala.
Então, a gente vai começar aqui pelo disco germinativo. O disco germinativo, ele carrega todo o material cromossômico do óvulo. Em seguida, a gente tem a membrana vitelínica. Essa membrana é aquela que a gente arranca para não dar cheiro no bolo ou naquilo que a gente estiver cozinhando. Então, a gente tem essa membrana vitelínica, nós temos a calasa, que é a mesma coisa de chalasa, nós vamos ter elas nas duas extremidades da gema do ovo, que tem a finalidade de manter essa gema do ovo centralizada. Nós vamos ter a clara fluida, que é uma clara como se fosse mais líquida, e uma clara densa, ela tem uma consistência melhor do que a clara fluida. Nós vamos ter a casca, a câmara de ar e as membranas da casca. A câmara de ar, gente, ela altera o tamanho conforme o período de armazenamento. Então, é um dos parâmetros que a gente verifica a qualidade dos ovos, porque quanto maior for essa câmara de ar, maior, que eu falo de altura, mais tempo esse ovo, como que eu posso dizer? Menos fresco esse ovo está, ou seja, mais armazenado esse ovo está. Então, essa câmara de ar, ele vai estar maior, e é uma das coisas que vocês podem até observar na hora que vocês forem quebrar os ovos. Eu quebrei 2 ovos para fazer o vídeo, e eu percebi que um estava bem mais alto do que o outro, e isso é um indicativo de qualidade de ovos. Alguma dúvida aqui, gente? Eu posso complementar, Laura? Pode. Como vocês podem observar, gente, o ovo ele tem 2 membranas da casca, né? Que é uma membrana externa, que vocês podem. Eu tô sem coisa, né? Eu fico apontando aqui, achando que eu tô apresentando para vocês. Uma membrana externa, que fica aqui. Externa, isso. E a outra é a membrana interna, né? O ovo, quando a galinha põe, ela acaba de botar o ovo ele tem a temperatura do corpo da galinha. A temperatura do corpo da galinha é em torno de 40 graus. Quando ele vem para a temperatura ambiente, que normalmente está abaixo de 40 graus, né? Porque esses dias a gente teve aí os 40 graus, mas normalmente a temperatura externa ela está abaixo de 40 graus. Então, com esse processo de resfriamento, o que acontece com o conteúdo do ovo? Ele se contrai, tá? Então, quando ele contrai, a membrana externa e a membrana interna se separam. E aí forma a câmara de ar, tá? Então, quanto mais vai contraindo, né, esse conteúdo aqui, contraindo quando? Vamos pensar aí num processo de armazenamento. A gente sabe que a casca ela é toda porosa, ela é cheia de buraquinhos. Quanto mais armazenado vai ficar, né, mais reações vão acontecer, esse ovo vai desidratar, vai perder CO2, esse conteúdo vai comprimindo e a câmara de ar vai aumentando. Então, ela é um indicativo, como a Laura disse, de qualidade, casca. Tá? E ela é a única coisa do ovo que é formada depois da ovoposição, em função dessa diferença de temperatura. Sai de 40 graus, vem para, por exemplo, 25, 26 graus, né? Então, o ovo resfria, contrai o conteúdo e forma a câmara de ar. Pode continuar, Laura. Tá bom. Então, depois que essa galinha botou o ovo, a gente tem que fazer o manejo da coleta desses ovos. E qual que é o objetivo do manejo de coleta de ovos? Principalmente quando a gente tem sistemas que essas galinhas botam ovos em ninhos. O objetivo é que esses ovos fiquem limpos, íntegros e diminui a perca. Também, o objetivo também é para galinhas em sistema intensivo, que estão em gaiolas, e também para galinhas que depositam seus ovos em ninho. Então, o objetivo desse manejo dessa coleta é exatamente isso, com que a gente diminua a perca desses ovos. Então, qual que é o número de coletas que a gente deve estar realizando? De 3 a 5 vezes e no mínimo de 2 até as 11 horas da manhã. Caso essa coleta de ovos seja de forma manual, 5 vezes ao dia, a gente vai estar utilizando carrinhos pelo sistema de empilhamento. Quando esse manejo de coleta de forma automatizada, esses ovos eles são coletados através de uma esteira que está no galpão de postura, que essa esteira vai ser acionada e vai levar esses ovos até a sala de classificação. Qual que é a vantagem da gente ter o manejo de coleta de forma automatizada? A gente diminui a perca dos ovos e a gente tem um menor contato do homem. Quando a gente tem um menor contato do homem, melhora a qualidade do produto.
Então, aqui a gente tem uma imagem da coleta manual, onde ele está recolhendo e acondicionando esses ovos para depois ser colocado nos carrinhos e ser transportado. E a gente tem um transporte, coleta e transporte de ovos de forma automatizada, que é através da esteira. Esses ovos vão rolando até chegar na sala de seleção. Sobre a classificação dos ovos. Os ovos, eles são classificados por peso e tamanho. Quando o ovo ele pesa de 45 a 50 gramas, ele é considerado um ovo pequeno. De 50 a 55 gramas, ele é considerado um ovo médio. De 55 a 60 gramas é considerado um ovo grande e assim sucessivamente. Eu não sei se vocês viram, mas eu mandei um vídeo que é pelo Instagram, no grupo, que ele mostra como que é feito essa classificação lá na indústria de forma automatizada, que ele vai estar passando pela sala de classificação e esse ovo ele vai, eu entendi que é uma balança, que ele chega nessa balança, que eu acho que essa balança, eu acredito que ela esteja travada de 45 a 50, não pesou, vai encaminhando. Pesou isso, aí ele é separado. Pesou 50 gramas, é um ovo médio. Aí esse ovo é separado. É assim que funciona mesmo, Fabiana? É por uma balança? O ovo vai sendo encaminhado e ela tem um sensor, entendeu? Uhum. A balança, ela tem um sensor, o ovo chegou, né? Se ele está dentro daquela classe, então ela tem todas as classificações. Essa classificação aqui, gente, é legislação. Então, o ovo ele tem que chegar no mercado com essa classificação por tamanho. Vocês podem observar que na hora que vocês compram uma caixa de ovo, vai estar lá, né? Ovo tamanho médio, ovo grandes, ovos tipo grandes, né? Ovos tipo médios. É obrigatório que isso conste na embalagem do ovo. Então, a balança ela funciona da seguinte forma: ela tem um sensor. Então, ela é subdividida. Depois vocês vejam lá o vídeo, que é bem interessante, em diferentes áreas. Então, por exemplo, a primeira parte é para ovos com menor de 45 gramas, a segunda para ovos entre 50 e 55, e assim sucessivamente até chegar no ovo jumbo. E aí tem uma esteira, então o ovo vai passando. De acordo com o sensor, esse ovo passou. Ele pesa, por exemplo, 60 gramas, é um ovo grande. Então, ele leva um tapinha que ele tem que cair naquela esteira. E aí, lá no fim da esteira, né, a embalagem pode ser manual, as pessoas vão pegando e colocando na própria bandeja, ou existem granjas também que a embalagem é feita de forma automatizada. Né? Então, eles têm ventosas, igual aquelas ventosas que eu mostrei para vocês na época de vacinação. Né? Tem ventosas que pegam esses ovos já classificados e botam na embalagem, tá? Então, conforme o ovo vai seguindo, né, de acordo com o peso dele, ele vai sendo encaminhado por uma esteira de classificação. Depois vocês veem um vídeo lá que vocês vão entender melhor, tá? Isso. Interessante. E hoje em dia tudo é feito de forma automatizada. E a classificação, como eu falei, né, que quanto menor o contato do homem, também melhor a qualidade desses ovos. A classificação quanto às classes. Quando a gente vai fazer a classificação quanto às classes, nós temos que olhar esses componentes: casca, câmara de ar, câmara, viu, gente? De ar, albúmen e a gema. Caso a casca ela esteja limpa, íntegra e sem deformação, a câmara de ar esteja fixa e no máximo de 4 milímetros de altura, o albúmen esteja límpida, transparente, consistente, a calase intacta, a gema esteja translúcida, consistente, centralizada e sem desenvolvimento de micro-organismo, ele é classificado como A. E assim sucessivamente. Então, depois que esses ovos eles foram coletados e transportados, eles vão para uma sala de recepção. Depois a gente vai ter a lavagem desses ovos, a ovoscopia, a classificação e a embalagem. Vou estar mostrando para vocês cada um separadamente. Aqui é uma sala de recepção e seleção. Então, o que nós fazemos nessa sala de seleção e recepção? Nós vamos selecionar ovos sujos, ovos que estão trincados, ovos que estão debicados, ovos que estão debicados, ovos que as gemas foram rompidas, ovos que não tiveram deposição de casca, ovos que estiverem deformados, ovos que estiverem com a casca rugosa, áspera.
E entre outros, como está mostrando aqui, a gente tem diversos ovos que são trincados, bicados, então lá na sala de seleção e recepção eles vão ser eliminados. Os ovos que estão íntegros, né, que não apresentam nenhum problema na casca a olho nu, ele é encaminhado para a sala de lavagem. Ele vai passar para uma sala de lavagem e em seguida eles vão para a secagem, que está aqui, que é essa parte comprida. Depois que eles saíram da lavagem da secagem, eles vão para a ovoscopia. A ovoscopia, ela é uma sala escura, fechada, onde vai se emitir uma luz de grande intensidade por debaixo desses ovos. E para que a gente faz a ovoscopia? A gente faz a ovoscopia para ver o defeito de casca, se tem algum tipo de rachadura, trincado, mancha de sangue. Pode ter tanto mancha de sangue na gema como na clara também, porque na hora que está formando a clara, também pode ter o rompimento de algum vaso sanguíneo e ter ali a deposição de uma mancha de sangue. Nós também verificamos através dessa ovoscopia a câmara de ar. Qual que é o tamanho dessa câmara de ar, qual que é a posição, assim também como a posição da gema. E nós podemos verificar que aqui a gente tem um ovo com alta porosidade e um ovo normal. Os ovos que eu peguei para fazer o vídeo de qualidade, eles estavam praticamente todos porosos. Foi só um que eu achei que estava com menos porosidade. Deixa eu só complementar lá essa questão da lavagem, né? Uma coisa que é importantíssimo, gente, que a lavagem ela seja realizada com água morna, tá? Inclusive a legislação prevê que a lavagem ela seja realizada com água em temperatura entre 45 e 55 graus, tá? Por que isso? Porque se a gente coloca esse ovo em água fria, tá? Em temperatura muitas vezes inferior à temperatura do ovo, a tendência é que esse ovo ele absorva essa água, tá? E ao absorver essa água, principalmente pela câmara de ar, ele traz para dentro do ovo micro-organismos que podem levar à contaminação desse alimento, né? Principalmente se a gente levar em consideração que o ovo é um alimento altamente perecível, né? E eu costumo brincar que se eu fosse uma bactéria, eu ia querer viver no ovo, né? Porque tem tudo para o desenvolvimento de micro-organismos. Então, na verdade, se eu lavar com essa água fria, vai ter um processo de absorção dessa água e, consequentemente, eu posso levar esse ovo à contaminação, que é muitas vezes o produtor pequeno faz, né? O produtor de ovos caipiras, muitas vezes, ele vai lavar o ovo, ele pega o ovo já muito sujo, né? Porque é aquele ovo de ninho, às vezes ele não faz coleta todos os dias, né? Então, ele pega lá o ovo sujo, ele vai lavar, pega um balde de água fria, né? Pega aqueles ovos e vai passando aquela água por dentro daquele balde. Aquilo lá para contaminar é muito pior do que se ele deixasse aquele ovo sujo, tá? Então, na verdade, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão da água de lavagem, com relação à temperatura e com relação a sanitizante. O pessoal pergunta, pode usar sanitizante na água? Pode, tem alguns que são permitidos, né? Um deles que é permitido é o cloro, mas o cloro não pode passar 50 ppm na água, né? Porque senão também pode trazer esse excesso de cloro para dentro do ovo e, consequentemente, é uma contaminação. Por isso que logo depois da lavagem, o ovo tem que ser secado. Eu tenho que secar ele o mais rápido possível. Então, ele sai da lavagem e já passa por uma máquina de secagem, né? Para quê? Para que não tenha umidade, né? E ele absorva essa água, né? Que vai esfriando na superfície dele e que pode levar à contaminação, tá? Pode ir, Laura. Aqui é uma sala de ovoscopia, gente, que nem eu falei para vocês, ele deve ser fechado e escuro para a gente poder verificar os defeitos de casca. Depois que esse ovo passa pela ovoscopia, ele vai para a sala de classificação. Aqui na sala de classificação, ele é classificado de acordo com o peso, igual a Fabiana comentou anteriormente o vídeo. Aqui é a máquina de classificação. Depois que esse ovo ele é classificado, logo em seguida ele vai ser embalado. E ele é embalado de forma manual ou de forma automatizada, perdão. Que eu até esqueci de colocar a imagem das ventosas, que pega as ventosas e coloca no ovo
e coloca na embalagem. Essa embalagem ela pode ser tanto de plástico como de papel. Mas se vocês assistirem os vídeos, tem um vídeo que mostra essa ventose. E depois ele vai para o armazenamento. Alguma dúvida aqui, gente, no processo industrial? Alguém digitou aí alguma coisa, Fabiana? Não, só não. Não tem dúvida. Então, sobre a qualidade de ovos. A qualidade de ovos, sempre que a gente for avaliar uma qualidade do ovo, a gente avalia tanto a qualidade interna como a qualidade externa desse ovo. Então, sobre a qualidade externa, o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai pesar esse ovo. Por que a gente pesa esse ovo? Para fazer a porcentagem de casca, a porcentagem de gema, a porcentagem de clara. E nós também podemos, através dessa pesagem, classificar esses ovos. Por exemplo, aqui, nesse ovo, ele deu 58 gramas, ele é considerado um ovo grande. Depois que a gente pesa esse ovo, a gente vai olhar a higiene desse ovo. Se esse ovo não apresenta nenhum tipo de sujeira, se esse ovo está limpo ou se esse ovo não está limpo. Depois que a gente verifica a higiene do ovo, nós vamos ver a forma do ovo. Ver a forma do ovo é ver o formato que ele está, se ele tem algum problema de deformação. Geralmente, essa deformação no ovo ele acontece em galinhas no início da postura ou galinhas que estão no final da postura. E por que a gente tem que verificar a forma do ovo? Porque a gente tem que padronizar esse ovo, escolhendo apenas os ovos que têm aquela forma padrão que nós conhecemos, para estar padronizando a embalagem para evitar a quebra desses ovos. Depois a gente vai estar vendo a estrutura desse ovo. Esse ovo ele é liso ou ele é áspero? Ele apresenta rugosidade ou não? Geralmente, a rugosidade ela é no início na postura ou quando tem ovulação dupla. Porque o que acontece quando tem ovulação dupla? Uma gema vai ficar sem a deposição da casca e a outra vai ter excesso de deposição de casca, ficando com esse aspecto rugoso, como está aqui na imagem, gente. Depois que a gente classificou ele quanto a higiene, forma, pesou e viu a estrutura, a gente vai classificar ele pela cor, que é branco ou vermelho. E depois a gente faz a ovoscopia. A ovoscopia, ela vê a qualidade externa do ovo, como a gente verificou no slide anterior, através de um foco de luz incidente sobre os ovos. Ele verifica trinca, rachadura, posição da câmara, posição da gema e entre outros. Depois que a gente faz a ovoscopia, a gente faz a gravidade específica através do método de flutuação salina. A gravidade específica, a gente vai pegar diferentes recipientes, e nesses recipientes nós vamos colocar água com diferentes concentrações de sal. Essas concentrações, elas têm uma densidade que varia de 1.050 a 1.100. Aí nós vamos pegar esse ovo e vamos mergulhar sempre da menor densidade para a maior densidade. Aonde o ovo flutuar é a gravidade específica desse ovo. E quanto maior for essa gravidade específica, melhor a espessura dessa casca. Posso tá, Laura? Volta ali um pouquinho. Pessoal, então, na hora que a gente pediu para vocês fazerem as avaliações de vocês lá em casa, a gente pediu também para que vocês fizessem a ovoscopia do ovo de vocês. Né? Professora, eu não tenho ovoscópio, mas todo mundo tem celular, né? Então, é só vocês irem num ambiente com pouca luz, um quarto, apaga a luz do quarto, pega o ovo de vocês, né? Liga a lanterna do celular e coloca o ovo em cima, né? Da lanterna. Quando vocês fizerem isso, vocês vão conseguir ver tudo que está dentro do ovo, tá? Como que está a posição da gema? Vocês estão vendo aqui, ó, a posição da gema? Todas elas aqui estão centralizadas, essa daqui já não está, né? Como que está a posição da gema, se tem trinca, se tem rachadura, como que está a porosidade da casca, né? A casca, ela tem que estar fechadinha. Se começa a ter vários pontinhos mais claros na casca, quer dizer que é uma casca muito porosa, tá? Isso pode ser indício, né? Ou de deficiência nutricional, ou principalmente indício da idade da galinha. Conforme nós já discutimos, quanto mais velha a galinha estiver, consequentemente, pior vai ser a qualidade de casca, né? Porque o ovo vai aumentando de tamanho
e a quantidade de cálcio depositado não é a mesma, né? Então, ela começa a ter cascas mais porosas, que são cascas que têm maior incidência a trinca e rachadura, tá? Gravidade... Pode dizer, Laura. Eu ia falar que essa parte de nutricional, de deficiência nutricional, no livro explica muita deficiência nutricional. Muito bem. Sim. Então, tem diversas deficiências nutricionais e também patologia que pode interferir nessa qualidade dessa casca. E aí, pessoal, a gravidade específica, como a Laura disse, ela é uma forma, né, da gente avaliar, né, a qualidade do ovo, e ela é um indicativo de 2 parâmetros, na verdade. Um deles é da qualidade da casca, né? Quanto melhor é a qualidade da casca, maior vai ser a densidade desse ovo, né? A gente bota lá uma densidade de 0,50 até 1,100. Densidade igual a 1, gente, é água pura, né? Se vocês quiserem fazer um teste desse em casa, é só vocês pegarem um copo com água pura e um copo com água e sal, né? O pessoal até tem uns videozinhos na internet que falam isso, você quer avaliar a qualidade do ovo, mergulha ele num copo de água, né? Se ele boiar no copo de água, consequentemente, ele está com uma qualidade ruim. Isso é verdade? É verdade, né? Se ele boiar num copo de água, quer dizer que ele está boiando numa solução que tem uma densidade inferior a 1. Ou seja, ele está com uma qualidade de casca ruim e ele está com uma câmara de ar muito grande. Quanto pior vai ficando a qualidade do ovo, maior é a câmara de ar. E quanto maior é a câmara de ar, menor é a densidade do ovo. Tá? Então, quanto mais próximo aqui que a gente tiver, né, do ovo flutuando em soluções mais próximas de 1,50, quer dizer que a qualidade dele está pior. O que é desejável? Quanto mais próximo de 1,100, 1,90, 1,80. Se você pega um ovo recém-posto, a galinha acabou de botar o ovo e vai fazer gravidade específica, vocês vão ver que a gente vai ter densidade de 1,80, 1,90, né? Às vezes, muitas vezes de 1,100, né? Porque ela acabou de botar, né? Câmara de ar tá pequenininha, se ela tá numa idade interessante ou se não tem nenhuma deficiência nutricional, a qualidade da casca tá boa, né? Então, a densidade dele vai ser mais elevada. Ok? Pode seguir, Laura. A gente vai quebrar esse ovo e colocar o seu conteúdo, que é a clara mais a gema, em uma superfície plana. E em seguida, a gente vai pegar essa casca, lavar em água corrente e colocar em estufa de secagem a 65 graus por 24 horas. Depois que essa casca passa pela estufa a 65 graus por 24 horas, é que a gente vai pesar essa casca para poder fazer a porcentagem de casca, que é através do peso da casca dividido pelo peso do ovo, aquele peso que a gente fez lá inicialmente do ovo, vezes 100. E também, depois que ela passa pelo processo de secagem, que a gente vai fazer a espessura da casca, onde a gente vai medir 3 pontos diferentes na casca e fazer a média aritmética. Então, quanto maior a porcentagem de casca e maior também for a espessura da casca, mais grossa vai ser essa casca. Então, melhor é a qualidade dessa casca. Infelizmente, gente, essas variáveis não vai dar para vocês fazerem, né? Porque o que requer? Requer balanço, né? E requer paquímetro, né? Então, não é uma coisa que todo mundo tem em casa. Então, essa questão da concentração, né, das porcentagens dos constituintes do ovo, a gente tirou da atividade, tá? Mas essa questão da avaliação da casca, né, aquilo que a gente mostrou atrás lá, a ovoscopia, né, a gente deixou com algumas opções para vocês fazerem. Pode continuar, Laura. E depois nós vamos para a qualidade interna desse ovo. Então, quando a gente quebra o ovo e coloca a gema e a clara numa superfície plana, nós conseguimos verificar a consistência desse ovo. Quando esse ovo ele está consistente, tanto a clara líquida, que é essa daqui, gente, onde eu estou apontando, como a clara consistente, que é essa aqui, dá para você ver que ela é um pouquinho mais durinha, elas vão estar mais juntinhas. Isso é um indicativo de qualidade, porque esse ovo ele vai estar mais fresco. A partir do momento em que esse ovo ele começa a passar pelo armazenamento e vai sendo armazenado, a gente vai ter mudanças
no pH, na composição dessa clara, desse albúmen, e ela vai ficando mais fluida. E esse, por exemplo, essa aqui é a imagem do vídeo. Esse ovo, ele foi fabricado no dia 17 e eu tinha feito essa gravação no dia 24, ou seja, tinha 7 dias que o ovo estava armazenado no supermercado e armazenado de forma incorreta, porque ele não estava num lugar com uma temperatura menor, que é onde devia estar armazenado o ovo de forma correta. A gente vê que o ovo ele é armazenado aonde? Numa bancada, ali perto, pelo menos no atacadão, é perto das frutas, e outros supermercados ali fica perto dos laticínios, né? E ele não está sendo acondicionado de forma correta, que ele devia estar sendo refrigerado, e ele não está sendo refrigerado. Então, a gente vai ter ali percas na qualidade desses ovos, exatamente por não estar armazenando de forma correta. Então, depois que a gente viu a consistência, a gente vai ver a altura do albúmen. Como que a gente vê essa altura? Através de um paquímetro digital. E aqui, gente, nessa extremidade do paquímetro, né, a gente tem um medidor de profundidade. Aí a gente vai estar rolando o dedo aqui e vai estar abaixando esse medidor de profundidade na clara sólida, o mais próximo possível da gema. Então, a partir do momento que essa bordinha aqui trisca na membrana da gema, a gente para de descer. E a gente mede a altura do albúmen, poder verificar qual que é a altura desse albúmen. Por que a gente verifica a altura do albúmen? Para fazer a unidade Hall. A unidade Hall ela é uma expressão matemática que correlaciona a altura do albúmen espesso, que é a mesma coisa de albúmen denso, corrigido para o peso do ovo. Então, Travou? Laura, cadê tu? Voltou? Travou só para mim, gente, ou travou para vocês também? Para mim não travou, não. Ah, então sou eu. Eu tô escutando a voz da Fabiana. Não, voltou agora, Laura, você. Não, então tá. Então a gente verifica a altura do albúmen para poder ver a unidade Hall. A unidade Hall é uma expressão matemática que a gente vai estar correlacionando a altura dessa clara densa corrigida pelo peso do ovo, onde aqui no H dessa expressão matemática é a altura da clara e o W é o peso do ovo. E quanto maior for essa unidade Hall, que é de 72 a 100, melhor vai ser a classificação desse ovo interno. Então, quando está de 72 a 100 unidade Hall, ele é classificado como AA, e assim sucessivamente. O que nós podemos verificar aqui na imagem? Que quanto maior for essa altura da clara, maior vai ser a unidade Hall. Né? A gente está vendo aqui, tá vendo que a clara aqui está maior que está maior que aqui, e consecutivamente. E isso também está relacionado com a consistência desse ovo. Porém, eu estava lendo alguns artigos científicos que eu verifiquei que a partir do momento que essa galinha ela está mais velha, a altura do albúmen dessa galinha ela é menor do que a altura do albúmen da galinha mais nova, o que pode interferir nessa unidade Hall. E também, né, como a gente comentou, a partir do momento que vai passando o período de armazenamento, essa altura diminui, a altura da clara diminui, o que vai fazer com que essa unidade Hall também seja de um valor menor. Eu li um artigo que eles pegaram um ovo assim que foi botado com uma galinha no seu pico de produção, e uma galinha mais velha. Então, assim que foi botado, ou seja, eram ovos frescos, e eles mediram a altura da clara e eles verificaram que tinha diferença nessa altura da clara. Alguma coisa que volta só no slide anterior. Uhum. Aí, isso daí a gente passou para eles fazerem na atividade, né? Aí o pessoal vai perguntar, mas professora, aí eu não tenho um paquímetro em casa, como que eu vou fazer isso? Aí a gente bolou, né, uma forma para que vocês pudessem fazer em casa.
Então, em casa, gente, vocês podem usar, eu tô aqui, ó, isso daqui, sabe aquele negocinho de amarrar saquinho de pão, né? Ou vocês podem usar um araminho desse, ou vocês podem usar um palitinho de dente. O que vocês vão fazer? Vão quebrar o ovo numa superfície lisa, né? Pode ser numa mesa, pode ser, né, numa vasilha de vidro, né? Tentem colocar um papel branco por baixo, porque é bom que você faça faça avaliação, principalmente avaliação de cor, né? Ou num fundo claro, ou num fundo bem escuro, para ter contraste, tá? Então, vocês vão pegar, vão quebrar o ovo numa superfície plana. Lá a gente deu alguns exemplos de quais superfícies que vocês podem usar. E aqui, ó, eu tenho um exemplo para vocês disso daqui é aquele araminho que a gente amarra pão, tá? Mas você pode usar também um palitinho de dente. Aí você vem com esse daqui, né? Vamos supor que esse daqui na minha mão seja o ovo. Você vem e mergulha ele na clara, tá? Aí você vem e mede qual que é o tamanho que ficou mergulhado até você tocar nessa parte da clara mais densa, tá? Então, por exemplo, aqui eu mergulhei, deu isso daqui, ó, tá? Venho com a régua e meço quantos milímetros. Tranquilo? Aí vocês anotam. Se eu fizer com palitinho de dente, eu vou lá, mergulho meu palitinho de dente e marco com um lápis. O lápis escreve um lápis, uma caneta, vou lá e marco no meu palitinho de dente. Coloco na régua e mensuro quantos milímetros que tá dando, tá? Por que isso? Porque aí depois dá para vocês fazerem a questão da unidade Haug, dá para vocês fazerem índice de gema, né? Que você vai falar, Laura, mais pra diante. Vou falar do índice de gema. Né? Então, vocês tendo um pedacinho de arame ou um palitinho de dente e uma régua, vocês vão conseguir fazer essas mensurações em casa. Tá bom? Pode continuar. Tem alguma coisa para falar da unidade? Não, tranquila. Ela é uma expressão matemática, né? Na verdade, que mensura, que é um indicativo da qualidade do ovo, né? Então, ela leva em consideração o peso e a altura do albúmen, né? E realmente, quanto maior for o albúmen, gente, melhor é a qualidade desse ovo. E vocês podem observar, né, que quanto mais velho é o ovo, quando vocês vão fritar, o ovo ele espalha todinho na frigideira. Bem achatadinho. Né? Ele fica bem achatado, ele espalha, muitas vezes a própria gema se rompe, né? O que está acontecendo ali naquele ovo? Por que ele espalha? Né? Porque, na verdade, está havendo degradação das proteínas. Conforme o tempo vai passando, né, vão ocorrendo alterações fisiológicas dentro daquele ovo. Que tipo de alteração? Mudança de pH, né? Então, o pH do ovo aumenta. Quanto maior esse pH, né, maior o pH do ovo, né, ele sai lá, né, do 7,2, né, Laura, que é logo após a postura, ele vai para 9,4, 9,7, né, e só essa alteração de pH já faz com que as proteínas da clara, elas desnaturem, tá? Então, tem desnaturação proteica e, consequentemente, a altura do albúmen vai se perdendo, né? Da mesma forma, a gema vai se achatando, né? Porque a gema, ela perde água e ela também desnatura, tem a desnaturação da proteína. Então, o índice de gema é uma outra medida que a gente faz para ver se aquele ovo está com uma qualidade legal, né? Então, para a gente fazer o índice de gema, nós vamos ter que medir tanto a altura quanto o diâmetro, tá? Depois a gente mostra para vocês. A Stephanie, né? A Stephanie não, a Nádia me perguntou se a alimentação ruim interfere na consistência também. Sim, gente. Já existem pesquisas que demonstram, né, que dependendo do tipo, né, do alimento, da fonte proteica que a gente está usando, né, de aditivos, micotoxinas, tá? Tudo isso pode interferir na qualidade interna do ovo, tá? Então, a alimentação ruim, ela pode interferir, sim, na qualidade do ovo. E não só na qualidade interna, tá, Nádia? Não só nessa questão de consistência, mas pode interferir em cor, né? Então, por exemplo, eu não posso usar farelo de algodão para galinhas em postura na hora de eu formular uma ração.
Porque o farelo de algodão, como vocês sabem, ele tem um fator antinutricional que é o gocipol. E o gocipol, quando consumido pelas galinhas, né, ele dá uma coloração esverdeada na gema do ovo, tá? Então, é um ingrediente que não é interessante a gente utilizar. Então, dependendo daquilo que eu estou nutrindo, eu posso interferir na qualidade interna, tanto na qualidade interna quanto na qualidade externa. E outra coisa que interfere também na qualidade interna e externa, a idade da galinha. A idade da galinha não interfere só na qualidade da casca, mas ela vai interferir também nos aspectos qualitativos, como a Laura disse, né? Então, já existem pesquisas que demonstram que a galinha mais velha, ela tem um albúmen mais fluido, né? Ela tem uma maior proporção de gema, que é uma coisa interessante, e, em contrapartida, né, o albúmen desse ovo, ele é mais fluido, né? É mais mole, né? E isso dá um aspecto ruim, né? Eu, pelo menos, quando eu frito o ovo, que ele espalha todo na frigideira, né, eu já fico achando que aquele ovo não tá legal, né? Tá com alguma deterioração. E, realmente, quanto mais líquido estiver o albúmen, né, pior vai estar a qualidade daquele ovo. Outra forma da gente verificar a qualidade interna do ovo é através da coloração da gema, que a gente pode utilizar o leque colorímetro. O leque colorímetro aqui não tem nessa foto, mas ele vai do 1 até o 15, sendo que o 1 é a cor mais clara e o 15 é a cor mais escura. Então, sempre que a gente for fazer a coloração da gema através do leque colorímetro, nós devemos pegar esses números e colocar de cabeça para baixo, para a gente não ficar tendendo a olhar um número e falar assim, não, eu acho que é o número 6. O que a gente deve verificar é a cor. Então, a gente vai aproximar esse leque da gema com os números de cabeça para baixo e vai ver qual cor que assemelha mais com a coloração da minha gema. Lembrando que cada pessoa vai enxergar uma tonalidade de gema diferente. Então, quando a gente vai fazer algum experimento na parte de qualidade interna do ovo, a pessoa que for verificar a primeira vez a gema, a coloração da gema, durante todo o experimento, é ela que vai ter que verificar a coloração da gema. Então, galinhas poedeiras, elas costumam ter a coloração entre 4, 5, 6, no máximo 7. Já as galinhas caipiras, de 14 para frente, que a gente vai ter aí uma gema mais escura, mais por tom alaranjado. Alguma dúvida na parte de coloração? E isso, como eu disse para vocês, né, gente, tem tudo a ver com a nutrição, né? E, na verdade, é um aspecto que o consumidor gosta demais, né? Uhum. Eu sou uma consumidora, né, de ovos. Aqui em casa se consome muito ovo, porque meu filho come muito ovo, né? E aí, na hora que eu vou comprar, né, por mais que eu entenda que a cor não tem nada a ver com os aspectos nutricionais, né, eu viro pro meu esposo, me traz ovo de tal marca que ele é mais amarelo. Né? Então, assim, é um aspecto, né, na verdade, que atrai o consumidor. O consumidor, ele quer gemas mais amarelas, né? Então, o produtor, muitas vezes, para poder baratear a ração, ele começa a utilizar subprodutos na formulação, né? Ainda mais a ração de postura, que semana que vem nós vamos fazer ração de postura, vocês vão ver que é ração de baixa densidade, né? Ela não é uma ração de alta densidade nutricional, igual a ração do frango, com alta proteína, com alta energia. Então, na ração dela, dá para usar mais subprodutos, coprodutos, né? O farelo de trigo, dá para você colocar, né, um sorgo. Só que todos esses ingredientes que você tira e acaba substituindo o milho são ingredientes que não têm pigmentante. Então, se você coloca esses ingredientes e não utiliza um pigmentante sintético ou até mesmo um pigmentante natural, consequentemente, a coloração da sua gema vai ficar clara, tá? A qualidade do ovo está pior porque a gema está clara, tem menos nutrientes? Não, tá? Não tem menos nutriente. O ovo vai estar com uma qualidade semelhante àquele ovo que está com coloração alaranjada, que seria meu ovo caipira, tá? Porém, o consumidor, ele tende, né, a adquirir os ovos com coloração mais intensa, porque ele associa aquela coloração
pertença a um ovo mais saudável, a uma galinha mais saudável também que botou aquele ovo, tá? Então, é uma exigência do consumidor. E por que o ovo da galinha é muito mais alaranjado? É uma questão genética? Não, é o que a galinha come, né? O ovo da galinha caipira. A galinha caipira, além de milho, né, que é o que muitas vezes as pessoas fazem, né, na roça, dá só o milho durante a manhã, no final do dia, que é uma fonte de carotenoide, né? Além do milho, ela pasteja, né? E ali no pasto ela vai consumir graminhas, ela vai consumir outros tipos de forrageiras, ela vai consumir inseto, ela vai consumir minhoca, e tudo isso tem pigmentante. Então, esses pigmentantes são depositados, né, na gema via fígado, e esse ovo vai ficar com uma coloração mais alaranjada. Inclusive, gente, é por isso que na aula passada a Laura falou assim, gente, uma poedeira boa é uma poedeira que vai estar com crista vermelha e canela branca, tá? Por que é interessante essa canela branca? Porque a galinha que não está botando ovo, ela está pegando os pigmentos da alimentação e está depositando na canela, tá? E a galinha que está produzindo, ela está pegando os pigmentos e jogando pro ovo. Então, quando a gente chega num galpão de postura, para a gente ver se as galinhas estão bem, a primeira coisa que a gente pode fazer é ir passando o olho, né? Vai passando o olho, observa questão de coloração de crista, tem que estar bem desenvolvida e vermelha, e vocês já vão observando as canelinhas. As canelas têm que estar brancas. Tá? Quanto mais branca a canela, melhor a produção daquele lote. Essa questão da coloração interferir no consumidor é porque minha mãe produz quitandas, né? Ela faz pão de queijo, biscoitinho de queijo para vender. E ela sempre opta pelos ovos caipiras exatamente porque as pessoas querem comprar dela um pão de queijo mais amarelinho, um biscoitinho de queijo mais amarelinho, porque além de ter aquela ideia de ser caipira, de ser mais natural, as pessoas, principalmente no interior, não sei se aqui as pessoas têm disso, né? Eles acham que fica mais saboroso, mais gostoso. Então, eles preferem que minha mãe faça o pão de queijo e o biscoitinho com ovo caipira, porque eles acham que fica mais saboroso. E aqui a cor atrai, né? A gente come muito pelos olhos também. Sim. Outra qualidade interna é o índice de gema. O índice de gema, gente, a gente verifica através da altura da gema. A gente também vai fazer com paquímetro normal, pegou a parte de profundidade, mediu a altura da gema e depois a gente vai fazer o diâmetro da gema, que também é através do paquímetro. A gente vai colocar esse paquímetro, abrir ele, medir de uma ponta a outra e verificar qual que é o diâmetro. Então, a gente vai fazer o índice de gema, que a gente vai pegar essa altura da gema e dividir pelo diâmetro da gema. O índice de gema, a gente vê a consistência que está essa gema. Então, quanto mais consistente estiver essa gema, mais fresco é esse ovo e melhor é a qualidade desse ovo. Quanto maior for a altura da gema, também está relacionado com a consistência. Então, quanto maior a altura da gema, mais consistente é esse ovo, porque como a Fabiana comentou anteriormente, quando o ovo ele tá mais velho, quando a gente quebra ele, a gema ela costuma se espalhar. Então, ela não está consistente, ela costuma se espalhar e ela rompe com mais facilidade. Quanto é que se a gente for tentar apanhar a gema para separar a clara da gema, ela se rompe com mais facilidade, porque ela não está consistente. Depois que a gente verificou a altura da gema e o diâmetro da gema, a gente pesa essa gema separada da clara. Então, para a gente fazer essa análise aqui, gente, de índice de gema, a altura da gema e o diâmetro da gema, eu prefiro separar a clara da gema, eu guardo essa clara, porque depois a gente faz outra análise, e verifica a altura e o diâmetro dessa gema, e em seguida eu peso essa gema. Depois que eu pesei essa gema, a gente faz a porcentagem de gema, que é o peso da gema dividido pelo peso do ovo que eu pesei lá inicialmente, vezes 100. Essa questão da porcentagem, como eu já disse, vocês não vão conseguir fazer, mas índice de gema vocês vão fazer, tá? Então, o índice de gema vocês vão fazer da mesma forma que vocês vão fazer a altura de albúmen. Então, lá, né, não sei se vocês estão me vendo. Estão me vendo? Não, né? Sim. Então, da mesma forma que vocês fizeram lá para a altura,
né, da clara, vocês vão pegar lá o araminho ou o palitinho de vocês, né? Primeiro medem o diâmetro da gema, tá? Então, aqui tá a gema. Deixa eu pegar alguma coisa aqui para tentar fazer de gema. Então, aqui tá a gema. Então, vocês vêm, né, com o palitinho de vocês e medem onde começa o diâmetro dela e onde termina. Tá? Pegou, põe na régua, mensura, tá? Depois que mensurou o diâmetro, vocês vão mensurar a altura, da mesma forma que fizeram a altura de alguma, e pega o palitinho e fura no centro da gema, tá? E vê qual que é a altura, vem com a unha até encostar, né, na gema. Então, vocês vêm com a altura, põe na régua e mede de novo. Vocês vão pegar, né, a altura da gema, que é esse que vocês furaram, e vão dividir pelo diâmetro, que é esse que vocês pegaram de ponta a ponta, tá? Com isso, vocês têm o que a gente chama de índice de gema, tá? O que eu quero nesse índice de gema? Eu tenho um valor que, para mim, me indica se aquela gema está de qualidade ou não, tá? O valor de índice de gemas de qualidade é entre 0,3 a 0,4, tá? Deu abaixo de 0,3 a 0,4, pegou a altura, dividiu pelo diâmetro, deu abaixo de 0,3 a 0,4, né, a qualidade da sua gema também não está legal. Você está com perda de qualidade daquele ovo. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Com relação à constituição percentual do ovo, que é o que vocês não vão conseguir fazer, né? O que a gente quer nessa análise, nessa constituição percentual? A gente quer saber do total do ovo, né? Quanto que é casca, quanto que é gema, quanto que é clara, tá? Então, por isso que a gente faz esses pesos. E tem uma numeração que a gente espera. Então, por exemplo, a porcentagem de casca do ovo, ela tem que estar em torno de 9 a 11% do total do ovo, tá? A porcentagem de gema, ela tem que estar em torno de 27%, 27%, 28%, né? E a porcentagem de clara, né? O restante, mais ou menos o 27%, mais 10, 37%, 60%, 63%, né? Então, se começa a ter alterações dessas porcentagens esperadas, eu preciso ver o que está acontecendo no meu sistema. Né, qual a idade da minha galinha, a nutrição que eu estou dando, o meu programa de luz, né, que tudo isso vai interferir nessa questão da qualidade. Só que aí isso a gente não vai conseguir fazer, a questão da percentual. Pode continuar. E eu deixei o peso do albumen por último, por quê? Que a gente tem que saber o peso do ovo, subtrair pelo peso da casca que passou pela estufa de ventilação e foi secada ali a 65 graus por 24 horas, mais o peso da gema. Então, pela diferença do peso do ovo, tirando a casca, tirando a gema, a gente sabe qual que é o peso da clara. E a gente também vai fazer a porcentagem da clara, que é o peso da clara que a gente descobriu aqui em cima, dividido pelo peso do ovo vezes 100. Até aqui, gente, alguma dúvida? Pode continuar. Depois que a gente verificou a altura, pesou, fez a porcentagem, a gente faz tanto o pH da clara como o pH da gema. A gente realiza o pH de ambas através do pHmetro, que é esse equipamento aqui. Então, a gente vai mergulhar a ponta desse equipamento até depois que ele passou pela calibração. O que a gente tem no IF, ele tem que ser calibrado. Eu não sei se todos precisam ser calibrados. A gente vai colocar a ponta desse pHmetro tanto na clara ou na gema e tem que cobrir essa pontinha. E a gente vai medir o pH. O pH normal da clara é 7,9 e o pH normal da gema é 6,2. Eu estava lendo alguns artigos que falaram que a idade da poedeira e a condição de armazenamento ela pode interferir no pH dessa clara. Como eu comentei anteriormente,
Aves mais velhas, elas têm uma clara mais fluida. Então, ela também tem uma clara com pH mais elevado, ou seja, mais alcalino. E esse pH mais elevado vai provocar a desnaturação da proteína, que nem a Fabiana comentou, o que vai fazer com que a gente tenha percas também no aspecto sensorial e qualitativo não, sensoriais e, esqueci agora, e também na parte nutricional desse ovo. Então, tanto a idade dessa ave vai interferir nesse pH, como também o armazenamento. Um ovo que passou ali de 4, 5 dias de armazenamento, também vai ter alteração desse pH. Esse pH ele vai ficando mais alcalino, principalmente na clara do ovo. Gente, até aqui, ok? Alguém falou, mas eu não escutei. Eu falei, ok, pode ir. As formas de comercialização. Então, nós podemos comercializar o ovo líquido, o ovo em pó e o ovo in natura. Eu vou ser sincera que eu nunca consumi o ovo dessa forma, nunca comprei para consumir. Mas, com certeza, isso aqui é muito comum no panificador, na parte de panificação. Esses outros tipos de ovos são muito comuns também na parte de fazer maionese. Eu não consumo ovo, né? Eu não tenho o hábito de consumir o ovo, mas quando eu compro para fazer bolo, eu compro ele in natura. Então, a gente pode encontrar o ovo, tanto a clara como a gema, na forma pasteurizada, refrigerada e congelada. A gente encontra somente a gema do ovo refrigerada e congelada, também passado pelo processo de pasteurização. A clara também passada pelo processo de pasteurização, tanto refrigerada como congelada. E nós também podemos encontrar no mercado o ovo em pó e a gema do ovo em pó pelo processo spray drying. Esse processo é o mesmo que é utilizado para a fabricação do leite em pó. Então, após a ovoscopia, esses ovos eles vão para uma sala de quebra e mistura. Essa sala ela deve ter 16 graus, não pode passar de 16 graus. E essa quebra e mistura do ovo ele pode ser feita de forma manual ou mecânica. Então, a gente pode quebrar esse ovo e utilizar tanto a clara como a gema, ou então a gente pode quebrar esse ovo e separar clara de gema. Depois que a gente fez essa quebra, a gente vai filtrar as cascas que ficaram, a calasa e a membrana vitelínica. Depois que teve a quebra e a mistura, tanto o ovo inteiro, né, que é a clara mais a gema, como a gema ou a clara vão para o processo de pasteurização. O processo de pasteurização em cada um é diferente. Quando a gente pega o ovo integral, que é a clara mais a gema, ele eleva a 60 graus em 3,5 minutos. É como se fosse o mesmo processo para pasteurizar o leite. Quando é só a gema, a gente eleva a temperatura a 61 graus por 3,5 minutos. E a clara a 57 graus por 3,5 minutos. Depois que a gente fez a pasteurização da gema, da clara ou do ovo, ele vai ser resfriado até 0 graus e é embalado. Ou ele é congelado. Como que ele é congelado? Através de placas entre menos 23 graus a menos 25 graus. No artigo que eu li não deixou claro, mas eu acredito que ele é congelado já embalado, e ele já é congelado embalado. E eu estava lendo que o congelamento, ele é melhor do que o resfriamento, porque como a gente sabe, tem bactérias, micro-organismos que conseguem sobreviver até 0 graus e pode ali diminuir o tempo de prateleira do que o ovo congelado. Alguma dúvida? Gente, só para complementar, né? Esse mercado hoje em dia de ovo líquido, na verdade, é para a indústria, né?
Vocês viram ali no processo de classificação que tinha ali ovo pequeno abaixo de 45 gramas, né? Ovo médio entre 45 a 50, né? E assim sucessivamente. Então, aqueles ovos pequenos, que são ovos originários, principalmente quando a galinha, né, está em início de postura, que são ovos muito pequenos, eles nunca vão no mercado. Vocês não vão chegar lá no mercado e achar uma caixinha de ovo com um ovo pequeno, abaixo de 45 gramas. Então, todos esses ovos, eles vão para o processamento, tá? Então, esses ovos vão sofrer todos esses processos que a Laura falou aí para vocês. Eles podem ser só pasteurizados, vendido pasteurizado, né, refrigerado ou pasteurizado, congelado, ou então ele vai para o spray dryer, né, que é o mesmo processo da fazer um leite em pó, né. Então, na indústria, isso é comum. Vocês imaginam uma Vic Bold da vida, né, que faz pães, que faz biscoitos, que faz isso, que faz aquilo, né, tendo que comprar ovo in natura e quebrar para poder colocar esses ovos nas suas receitas, né, uma empresa de macarrão, né, então, na verdade, dificulta muito. Então, o que a indústria faz? Ela já produz, né, esse ovo pronto para uso. Então, a indústria, ela compra lá, de quilos, né, de ovo. E, na verdade... Só um minuto, gente. Desculpa aí, gente. Que eu estava falando desse ovo, né? Então, assim, ou ele pode... E hoje em dia, não é só a indústria que... né? Hoje em dia está ficando cada vez mais comum, principalmente a questão do ovo em pó chegar para o consumidor. Então, na hora que a Laura mostrou ali atrás, né? Saiu lá da apresentação. Não, a Laura mostrou ali atrás aquelas embalagenzinhas ali de ovos Fleischmann, né? Ovos Luz, aquilo lá é para consumidor comum. Por quê? Hoje em dia está muito comum, você vai lá na nutricionista, ela te manda fazer dieta e ela fala para você fazer um omelete, né, com 3 claras e uma gema. Então, esses ovos aqui, eles têm as medidas para poder fazer a reconstituição, né? Então, lá tem a medidinha. Para eu fazer um ovo de 50 gramas, eu vou usar, por exemplo, 20 gramas ou 10 gramas desse pó, vou reconstituir com água e aí eu consigo, né, utilizar isso nas minhas formulações. Então, às vezes, hoje em dia, você chega até nessas casas de produtos naturais, a gente já está encontrando esse tipo de ovo aqui separadinho. Clara, gema, em pó, né, que já está sendo uma demanda do consumidor em geral, e não somente da indústria, tá? A maior parte de comercialização de ovo no Brasil é ovo in natura, né, grande parte, mas nós temos muito a comercialização também, né, do ovo processado, principalmente de maneira industrial. Tranquilo, gente? Alguma dúvida com relação a essa questão de qualidade de ovos? Nenhuma? Se não tem nenhuma dúvida, né, a gente vai finalizando aqui, né, Laura? Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, tá. Eu tirei o fone, tá dando para ouvir? Tá ouvindo. Tá ouvindo? Eu quero agradecer a todos, né, pela paciência, porque é um processo que eu preciso passar para poder aprender, desenvolver a didática, que fosse presencial, até por questão de nervosismo, aprender a controlar meu nervosismo, para também estar... Quando a gente está presencial, a gente consegue verificar no rostinho de vocês se vocês estão entendendo ou não. Então, eu queria que fosse presencial, mas como não foi, eu quero agradecer a todo mundo pela paciência, por estar aqui me escutando, por mais que eu não falo tudo completo, a Fabiana está aí me ajudando também. E eu quero deixar também para todos que ninguém é obrigado a saber de tudo, tá, gente? Eu não sei de tudo.
A Fabiana tem um tempo aí muito maior do que eu dando aula, né? Essa aqui é a minha primeira aula que eu dou na minha vida. Então, ela tem ali uma experiência a mais do que eu, ela tem um doutorado, então ela sabe muito mais de avicultura do que eu, que terminei uma graduação há um ano. Então, não fico com vergonha, gente, de perguntar. A dúvida, ela tá aí, ela tem caminho, a Fabiana também tem dúvida, ela pode ter certeza que ela lê artigo, ela vai atrás, assim como eu li vários artigos para fazer essas aulas, li o livro inteiro para poder fazer essa aula, porque o livro é dessa grossura, também tem coisas que eu não estava. Então, assim, não fique com dúvida, gente. Pergunta, é o momento de tirar a dúvida agora. Qualquer pergunta não é besta. A gente está aqui para poder aprender juntos. Então, fica à minha disposição aí. Se quiserem perguntar para mim, porque está com vergonha de perguntar para a Fabiana, podem perguntar para mim. Eu corro atrás, eu pesquiso, eu pergunto até mesmo para a Fabiana. E a gente está aí para poder aprender. Então, quero agradecer todo mundo e a Fabiana também por ter disponibilizado essas aulas de último momento. Ele foi nos 5 segundos do segundo. Eu agradeço também, Laura, a sua disponibilidade, né? Como eu disse para os meninos, faz parte do processo de formação, né? É óbvio, né, que com o tempo, com a experiência, a gente vai adquirindo uma bagagem maior, né? Mas você só está no início da tua jornada, né? O que eu acho importante, né, que nós, como docentes, a gente esteja aqui, inclusive para quem não sabe, gente, uma exigência do programa de pós-graduação que o docente esteja acompanhando, né, o docente responsável pela disciplina, ele esteja acompanhando o discente que esteja em estágio docência, né, e para que vocês não tenham, né, deficiência em nenhuma informação, né, que a Laura muitas vezes não tem condição de passar naquele momento, eu sempre vou fazendo as complementações, né, mas agradeço também a disponibilidade de vocês, de estarem aqui nos ouvindo. Não terminou a disciplina, estamos quase lá, né, nós faltamos só mais uma semana, né, na próxima semana, gente, eu vou estar falando para vocês de formulação, então não faltem, que é outro programinha, né, então vou mandar para vocês até na próxima terça-feira, né, mais ou menos, eu coloco no programa de vocês, o programa que nós vamos usar para formulação de ração de galinha de postura, é outro programinha, é outras exigências, né, que a gente precisa prestar atenção, né, então eu peço que vocês não faltem, que estejam aqui, que participem, né, quando pertinente. Se não tem nenhuma dúvida mais, né, a gente encerra por aqui hoje. A participação da Laura na disciplina ainda não encerrou, né, ela ainda vai me ajudar com algumas correções, né, a Laura, na verdade, ela está treinando ser professora, né, tá vendo o sufoco que é. Aí depois dessa ela vai fugir. Na semana que vem a gente encerra a disciplina, se Deus quiser, né? E é isso, gente. Um abraço grande para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no WhatsApp, para mim ou para a Laura, né? E se atentem às datas de entrega das atividades. Abraço, até semana que vem.